Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Maurício Rodrigues aqui para falar da primeira rodada do Brasileirão. Começou o Brasileirão aí, o melhor campeonato do mundo, um dos melhores do mundo. Mas quero começar aqui falando desse campeonato brasileiro. Mais um mandato aí do tal do Edinaldo Silva, que nem pinta de presidente ele tem. Mas os presidentes dos clubes que votaram nele, que foi a maioria, 99,9%, não pode reclamar de nada não. Não vão reclamar do Campeonato Brasileiro, não reclamem de arbitragem, não reclamem de campo que tá ruim, não reclamem de nada disso. Papem, botem, engulam a seco, porque, meu amigo, votar no Edinaldo Silva, devem ter ganho muita graninha, muito dinheiro. O braço direito dele é aqui do futebol capixaba, o presidente da federação, Gustavo. Vocês já ouviram falar no Campeonato Capixaba? Vocês ouvem falar no Campeonato Capixaba? Vocês não ouvem, mas o braço direito do Edinaldo é o presidente da federação aqui. O que eu canso de falar que esse presidente da federação aqui do Espírito Santo é fraco, é ruim. É ruim, ele não quer saber do futebol capixaba, ele quer saber de estar lá no Rio de Janeiro toda hora, sendo o braço direito do Edinaldo. Mas presidentes de clubes, não reclamem. Federações, não reclamem. Não reclamem, porque o campeonato está ruim, os campos são ruins, a CBF não exige nada, não exige um campo decente. Eu estava vendo os jogos aí, ontem eu estava vendo o Bragantino e Ceará, meu Deus, que é um campo horrível. Você vê aí outros jogos do campo horrível. Não reclamem, não reclamem. Vocês merecem esse campeonato do jeito que está. Vocês merecem um campo que vocês vão jogar, e não reclamem da arbitragem também. Vamos lá aqui rapidinho falar do Campeonato Brasileiro. Vou botar meu óculos aqui que eu estou ficando cego de perto. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude 2, Vitória 0. Boa vitória do Juventude dentro de casa. Todo ano eu falo a mesma coisa, eu vou falar de novo. Tem que vencer dentro de casa. São os dois times aí, para mim, eu coloco, claro que começou agora como os dois times que podem brigar ali no Z4 de descida de divisão. Para mim é Mirassol, Vitória, Juventude, e daqui a pouco eu vejo aqui qual é o outro, mas eu acho que são os que vão brigar ali, Ceará, Bragantino, pelo que eu vi de ontem, Bragantino e Ceará. O Ceará tem até um time bem acertadinho, gostei, até fez 2-0, mas a gente já fala aqui rapidinho. Então, Juventude, boa vitória dentro de casa. Fortaleza 2, Fluminense 0, meu Deus do céu, o time do Fluminense. Muito mal, muito mal. O Fortaleza foi bem melhor. O Fortaleza abriu 2-0 com uma facilidade tremenda. O primeiro gol parecia um time de juvenil, de infantil jogando do Fluminense. Vai sair jogando ali atrás, perde a bola. Um gol bobo, um gol, cara, assim. A torcida do Fluminense doida da cabeça, com certeza. Não estava jogando mal o campeonato Carioca, foi para a final, jogou os dois jogos bem. O Flamengo, claro, segundo jogo, o Campeonato Carioca foi melhor. Não fez gol, mas foi melhor. Fez até dois que não valeram, mas foi melhor. Mas o Fluminense estava com um bom time, bem organizado. Agora começou o Brasileiro muito desorganizado, muito desorganizado. Ao contrário do Fortaleza, um time muito bem organizado. Mais uma vez o Vojvoda ali no Fortaleza, já deve ser o terceiro ou quarto ano dele, levando o Fortaleza aí, com certeza. Infelizmente não tem elenco para brigar pelo campeonato, mas vai brigar por um G5, G6 aí, com certeza. Claro, é só a primeira rodada, tá começando, mas o Fortaleza enche os olhos de ver jogar. Já não é esse ano, já tem 3 ou 4 anos que o Fortaleza tá assim. Com o Rogério Ceni também era assim, antes do Vojvoda, e agora ainda mais. Vai o Fluminense. Teve aí o Mano foi mandado embora. Primeira rodada do campeonato, o presidente vai e manda o treinador embora. Sinceramente não entendi. A torcida do Fluminense estava pedindo isso no ano passado, quando o Mano salvou o Fluminense aí da descida de divisão. O Mário não mandou o Mano embora, assinou por mais um ano com o Mano e permaneceu com ele no Carioca. Mesmo no Carioca o Fluminense não ia muito bem ali no início, a torcida pedia a saída do Mano. Aí ele foi, segurou o Mano para o Campeonato Brasileiro. Já tinha assinado por mais um ano com o Mano do ano passado, e a torcida não queria. Assinou com o Mano, ficou com ele pro Carioca. Um jogo do Brasileiro, vai e manda o Mano embora. Aí paga o Mano. Já tinha feito isso com o Diniz, a torcida não queria mais o Diniz.
assinou um ano com o Diniz, ficou com ele e logo em seguida, com 2 ou 3 meses, mandou o Diniz embora. Porra, o Fluminense está com muito dinheiro para pagar de indenização. Porra, espetáculo. Então, se tem esse dinheiro todo, façam contratações, contratem bons jogadores aí para o Fluminense brigar pelos títulos, como fez aí em 2023. É isso que o Fluminense tem que fazer, é isso que o seu presidente tem que fazer. Eu, sinceramente, não entendo a cabeça do presidente fazer umas coisas dessas, como fez com o Diniz e agora com o Mano Menezes, com uma rodada. Para que esperou essa uma rodada para mandar o Mano embora? Mandasse ele no Campeonato Carioca, mandasse no ano passado, no final, salvou. Muito obrigado, Mano, aperta a mão. Muito obrigado pelos serviços prestados. A gente agradece muito, mas infelizmente não vai dar para ficar com você. Mas ficou com ele, ficou no Campeonato Carioca e agora com um jogo manda o Mano embora. Pô, espetáculo, presidente. Muito bom mesmo. A torcida do Fluminense agradece, tá espetacular. Tá gostando muito disso aí. Você vê que as coisas vão dando errado. E aí eu ainda escuto o Felipe Melo na TV. Não, foi um vídeo que ele fez da casa dele, se eu não me engano. Falar que foi muito bem mandado embora o Mano, que já devia ter feito isso antes. Então alguma coisa está acontecendo desde o ano passado, que o Felipe Melo vai cuspir, não vai demorar muito, e a gente já sabe como é que ele é, e agora ele como comentarista ali vai ficar até, de repente até mais quietinho, mas nas redes sociais eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa, e para ele estar falando dessa maneira, alguma coisa está acontecendo desde o ano passado, mas vamos ver quem é que vem aí. Acho que é Renato Gaúcho, estão pensando em Renato Gaúcho, ainda não ouvi falar nada, mas com certeza deve ser o Renato, tá só ali em Ipanema esperando, sentadinho, ali do lado das Laranjeiras, para pegar o carrinho dele, ó, e treinar o Fluminense. Vamos lá, rapaziada, continuando aqui, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0, o Atlético Mineiro até começou melhor, teve ali 2 chances de gol logo no início do jogo. O time do Grêmio, mais uma vez, deixa eu só falar uma coisinha, o gramado horrível, horrível, tá? Aí teve aquela situação do ano passado, a enchente e tal, mas já deu para tratar do gramado, já deu para tratar do gramado horrível, impraticável, você contrata vários jogadores, como fez o Atlético, jogadores de seleção brasileira, para levar para um campo daquele, e os jogadores não conseguem jogar, que a bola ela não para, ela fica quicando, parece os gramados de 1980, no início de 90, que não tinha gramado bom. Pô, pelo amor, em pleno século XXI, rapaziada, em pleno século XXI você pega uns campos desses, dá até desgosto. Então dificultou pro Atlético Mineiro. O Atlético começou bem, ali em 10, 15 minutos já tinha criado 2 ou 3 oportunidades de gols. Depois o Grêmio conseguiu controlar o jogo, fez 1-0 ali, depois fez 2-0, umas bobeiras ali da defesa do Atlético Mineiro. O Galo foi lá com o Rony, conseguiu descontar, depois ficou em cima, poderia ter empatado o jogo, foi melhor no segundo tempo, mas o futebol só a gente sabe que só empata ou ganha quando chuta para gol e a bola entra. Se não for assim, meu amigo, então pro Galo muito ruim, um resultado, claro, foi na casa do Grêmio, a gente sabe que o Grêmio lá é forte, mas não estava o estádio cheio, e eu acho que também prejudicou o espetáculo esse gramado horrível que está lá no estádio do Grêmio. São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, melhor em campo, Mirassol. Jogou muita bola, criou muitas chances de gol, pênalti perdido, e caramba, cara, Mirassol foi melhor, fez ali 2-0 o Cruzeiro, o Gabigol aí fininho, jogando bola, parece que o treinador deu um jeito nele. Eu acho que no Flamengo, nem o Felipe Luiz daria jeito nele. Tá fininho, tá querendo, tá correndo, tá se movimentando, fez um gol. Pô, espetáculo, torço para que ele encontre aquele futebol dele dos tempos do Flamengo, 2019, 20, 21, até 22 ali que ele jogou bola. A gente espera isso. O Gabigol é novo, tem 28 anos, vem jogou bem, mas depois o Mirassol conseguiu controlar a situação, cara. O Mirassol com bastante jogadores ali experientes, fez lá o 2-1, quase empatou, encurralou o Cruzeiro, quase empatou o jogo. Se empatasse, com certeza viraria aquele jogo. Mirassol com um time muito bom, mas aí depois, quando você vê, tem um time muito bom, mas um 12, um 13, talvez ali 14 jogadores, isso para um campeonato brasileiro que é muito longo, é muito pouco.
é muito pouco. Então o Mirassol vai penar, apesar de ter jogado bem e para mim melhor do que o Cruzeiro, vai penar no campeonato. Flamengo 1, Inter 1, Flamengo massacrou o Inter e o Inter foi lá e fez 1-0. O Flamengo perdeu gols e gols, e o goleiro do Inter pegando bola, agarrando muito bem. Numa falha ali de marcação do Flamengo, o Bruno Henrique entrou ali pelo meio da área, num cruzamento do lado esquerdo para trás, muito bem feito. Ficaram 3 ou 4 jogadores do Flamengo no meio campo, ninguém acompanhou o Bruno Henrique, ele sozinho encostou. O Flamengo já tinha tido várias chances de gols, jogando bem, jogou muito bem o Flamengo, mas para ganhar, aquilo que eu falei, para ganhar a bola tem que entrar, tem que bater lá na rede, fazer aquele barulhinho da bola na rede, senão não adianta, meu amigo. O Inter malandramente jogando fechadinho ali, Alan Patrick só servindo os jogadores, e olha que o Alan Patrick não teve tão bem como ele tem estado nos outros jogos do Internacional. Se ele tivesse jogando bem, ia ser mais complicado para o Flamengo, aqueles contra-ataques ali do Inter. O Flamengo deu essa vacilada aí contra o Inter, depois conseguiu empatar o jogo, teve a chance lá do Juninho de cabeça, não achei gol perdido, o Juninho se movimentou muito bem, o cruzamento ali do lado esquerdo, se eu não me engano, foi do Alexandre, na cabeça do Juninho, a bola veio um pouco mais alta, ele ainda triscou, só que a bola veio no meio, na mão do goleiro, e aquela bola que o Léo Ortiz lançou lá de trás, belo lançamento do Léo Ortiz, o número 10 aí da zaga do Flamengo, meteu essa bola aí no meio da defesa do Internacional, e na velocidade o Paulinho ganhou na velocidade, ajeitou bem o corpo e tocou bem a bola, cara, tocou muito bem, se não me engano, ainda resvalou pouquinha coisa no goleiro, bateu na trave e veio pro meio da área. Não acho aquele gol perdido, nada disso, para mim não foi. Só quem tá ali na frente sabe que é essa situação. Ele fez o movimento certo, enquadrou o corpo dele muito bem com a bola, tocou bem na bola, mas, cara, bola não é toda hora que entra, não. Ela vai bater na trave, bate nas costas do goleiro, o zagueiro vai lá tirar. Mas quando tá numa fase boa, meu amigo, até de bunda faz gol. Naquela ali, se ele tivesse de fase boa, a bola batia no pezinho ali da trave, batia por dentro e entrava. Mas eu acho que não tem essa de gol perdido. Tem entrado muito bem o Juninho, jogou muito bem. Tá calando a minha boca, principalmente. Eu falei aí, pô, se não é jogador do Flamengo, veio lá de não sei da onde, de um campeonato que ninguém conhece, mas contra o Fluminense já na final do campeonato, jogou muito bem, entrou muito bem no segundo jogo. E agora contra o Internacional também teve muito bem. Azar do Flamengo, sorte do Internacional, porque foi no Maracanã, não vai ser fácil ganhar do Flamengo ou empatar no Maracanã. O Internacional também é um time que vai brigar pelo campeonato, é um time muito bom, muito bem treinado pelo Roger. Eu acho que o Internacional vai brigar pelo campeonato e teve pro Internacional foi até melhor do que pro Flamengo. O Flamengo iniciando o Campeonato Brasileiro dentro de casa, empatando com o Inter, que é um candidato ao título. Só que tem uma segunda rodada também, uma volta, né, de segundo turno, e o Flamengo agora vai lá. Isso pode ser muito ruim para o Flamengo, precisando dos resultados, mas é só início de campeonato. Agora o Flamengo vai lá contra o Vitória, que é um time que perdeu, que está precisando vencer. E o Flamengo tem a chance de ir lá e vencer o Vitória, mas esse empatezinho sobrou ali, ficou com um gostinho amargo pelas chances que o Flamengo teve e por ter jogado bem. Mas o Inter também jogou bem, conseguiu segurar o jogo, conseguiu em certos momentos ali até dominar o meio campo. O Flamengo um pouco aberto, achei o Flamengo, mesmo jogando bem, certos momentos ali do jogo desorganizado, igual no gol do Internacional. Totalmente desorganizado, o meio campo não marcou o Bruno Henrique, o lateral também não fechou, cara, mas futebol é assim mesmo, e agora jogar, os outros tem mais 30 e poucas rodadas aí, e o campeonato só está começando. Bom para o Internacional, não tão bom assim para o Flamengo, mas os dois times lutando aí com certeza pelo título, e vai chegar até o final assim. Palmeiras 0, Botafogo 0, Botafogo bem melhor, Botafogo massacrou o Palmeiras muito mal, a torcida xingando a Leila, xingando o Abel, muito mal. Achei você vendo o Vitor Roque jogar, até falei dele, pô, o Flamengo podia pegar e tal, cara, parece que desaprendeu a jogar bola. O Vitor Roque não consegue chutar uma bola para gol, o Vitor Roque não consegue se movimentar, o Vitor Roque não consegue vir buscar jogo para jogar, fazer 1-2. O Vitor Roque não está conseguindo fazer isso, não sei o que está acontecendo com esse menino.
menino novo ainda, deve ter 22, 21, 22 anos. Claro, pesou a camisa do Barcelona, depois do Barcelona emprestado para o Betis, fez um golzinho ou outro, mas perdeu mais gols do que fez, perdeu gol sem goleiro num jogo daqueles lá do Campeonato Espanhol, veio pro Palmeiras, cara, tá devendo muito ainda, tá devendo muito. Eu não vi o Vitor Roque ainda no Palmeiras, aquele Vitor Roque do Atlético Paranaense. Eu sinceramente, deve estar acontecendo alguma coisa no vestiário do Palmeiras para isso daí tá acontecendo dessa maneira, o time não jogando bem, a torcida xingando, a Abel xingando a Leila, que até o outro dia era, nossa, a Leila... Calma, rapaziada, calma, não é nada disso. Sempre falei que não é nada disso. O Abel, para mim, é um grande treinador. Tá faltando peças ali no Palmeiras, isso com certeza. Tá faltando um cara, um meio-campista ali, que o Veiga tá muito mal. Muito mal, tá faltando um cara do estilo do Veiga que leve essa bola até os atacantes. E eu tenho certeza, como eu disse, é só o início do campeonato, é só o primeiro jogo e a gente vai saber. A gente sabe que o Palmeiras chega ali do meio do campeonato pro final, meu amigo. Aí tem que segurar os caras, porque os caras, quando chegam, também chegam para ganhar. Não é fácil, não. Os caras são bons também. Já o Botafogo me surpreendeu porque perdeu muitos jogadores, mas jogou muito bem, teve chances para fazer gol. O Everton salvou umas duas lá e o Botafogo também com aquela mesma velocidade do ano passado. Não tem aqueles mesmos jogadores que faziam a diferença, o Almada, o Luiz Henrique, mas tem bons jogadores e o Botafogo, assim, não é aquele time que vai... para mim não é o time que vai lutar pelo título esse ano. Ano passado era totalmente diferente, era um grande time. Esse ano é um time muito arrumadinho, muito certinho, mas não tem aqueles caras que decidem como tinha ano passado. E o Botafogo, com certeza aí, quando abrir essas janelas aí de contratação, tenho certeza que o Botafogo tem o transfer ban aí, que estão falando que ele não pode contratar, mas a gente sabe que aqui no Brasil tudo é dinheiro. Uma hora que pode contratar. Bahia 1, Corinthians 1, gostei do time do Bahia, o time do Bahia se movimentando bastante, time muito rápido, com o Rogério Ceni ali, começou muito bem. Infelizmente o Bahia, para mim, o Corinthians só foi dessa vez no gol e conseguiu fazer o gol. Só foi dessa vez numa falha ali de marcação do zagueirão ali, não entendi, não sei se ele escorregou, a bola vinha na cabeça dele, ele parece que abaixou, não sei, escorregou, pulou todo torto. Aí o jogador do Corinthians meteu esse gol de cabeça, mas para mim foi a única chance clara que o Corinthians teve, foi aquela. O Bahia foi melhor em campo, fez 1-0, poderia ter feito 2, não fez. Aí chegou no final, tomou o gol. O Corinthians aí brigando depois do título do Campeonato Paulista na quinta-feira, muito merecido. Eu vi o jogo. O Corinthians fez 2 bons jogos, ganhou fora de casa do Palmeiras e empatou em casa, mas poderia ter ganho. Foi melhor em campo do que o Palmeiras. Merecido o Corinthians aí, campeão paulista. Entrou no campeonato aí sem Hugo, sem alguns jogadores ali importante, fez um bom resultado lá em Salvador. Não é fácil você empatar com o Bahia em Salvador, não é fácil, é muito difícil. O time do Bahia é muito bom, vai dar muito trabalho esse ano, mais reforçado ainda do que no ano passado. Tem uns reforços que não teve no ano passado. O Rogério Ceni fazendo um ótimo trabalho e o Bahia, vai dar trabalho nesse campeonato, rapaziada, pode esperar o que eu tô falando. Bragantino 2, Ceará 2, jogo... O Ceará foi melhor, para mim foi melhor no primeiro tempo, conseguiu fazer 2-0 ali, conseguiu envolver o Bragantino, depois o Bragantino correu atrás, conseguiu empatar o jogo, mas o gramado não tem nada o que falar de bom, nada, só os 4 gols que foram de bom, que o resto do jogo, a bola não consegue, a bola não fica no chão, os dois times não conseguem jogar. É assim que a CBF gosta, é assim que o tal do Edinaldo, pelo amor de Deus, presidente. Mas a gente já sabe como é que é esse país. É assim que o Edinaldo gosta, é assim que os presidentes dos clubes gostam, as federações também. Então, meu amigo, papem até o final esse tipo de gramado igual a esse do Bragantino, igual ao do Grêmio. Papem esse campeonato aí até o final e não podem reclamar. Vasco 2, Santos 1. Porra, tive que aturar os vascaínos me falando um monte de besteira. Quero ver tu falar no programa que o Vasco jogou muito. O Vasco jogou bem no segundo tempo. No primeiro tempo foi o pífia. O Vasco foi pífia. Para mim, não teve bem. Eu falei que se o Vasco não mudasse a postura, esse ano no Campeonato Brasileiro, o Vasco ia brigar para não descer de divisão.
pelo primeiro jogo, mudou de postura, pô. Mudou, correu, se movimentou. O primeiro tempo não foi bom. O Santos foi um pouco melhor, mas também não foi nada demais. Numa falha ali de marcação, totalmente falha de marcação. Os zagueiros do Vasco, não sei se eles estavam olhando pro alto, tava passando cometa, alguma coisa assim, que eles não prestaram atenção no cara sozinho ali. Tinham 4 ali do Vasco em volta do cara e o cara atrás da linha da linha de passe. 2 zagueiros, um aqui, o outro aqui e o cara aqui atrás. Pô, ainda tinha o lateral aberto, não entendi. Sinceramente, não entendi. Uma falha de marcação enorme, coisa boba. E parecia ter o gol do Fluminense, uma coisa boba. E o Vasco foi lá e tomou esse gol. Quase depois tomou o 2-0. Conseguiu salvar ali. O segundo tempo entrou totalmente diferente, com outra vontade. Pô, a torcida do Vasco lotou São Januário, fez uma festa fantástica, muito bonita. Na torcida do Vasco eu já falei que é uma das torcidas mais fanáticas do Brasil. Eu coloco aí Vasco e Corinthians e o Flamengo, mas o Vasco e o Corinthians aí com os mais fanáticos torcedores. A gente também vê o Fortaleza lá no Ceará também, os caras são fera demais, mas o Vasco aí lotando o São Januário, conseguiu virar esse jogo. O Verratti no primeiro gol escorou de cabeça um cruzamento do Piton do lado esquerdo. O Verratti escorou de cabeça pro lado oposto da pequena área. Sinceramente, aquela bola para mim era do Gil, não sei o que ele ficou esperando. Não sei, porque aquela bola era mais dele do que do jogador lá do Português, jogador do Vasco. Ele ficou esperando, o cara cabeceou, fez o gol, não entendi nada também, foi um gol bobo para mim. Parece que o presidente do Santos reclamou desses gols de bola parada, de bola na área. Já não é a primeira vez que tomam sempre esse. Pode contar que o Caixinha vai daqui a pouco está sendo mandado embora também, não vai demorar muito. Ele, se empatar o jogo em casa, pode ter certeza que vai ser mandado embora. Eu, sinceramente, se eu sou treinador e o meu presidente chega na imprensa, me enterra daquele jeito, eu não esperava nem chegar no vestiário, pegar minhas coisinhas, meus auxiliares, ó. Estou indo embora, muito obrigado pela oportunidade, porque se ele fala aquilo para mim, eu como treinador, antes de ele chegar no vestiário, eu já estava na minha casa, no meu hotel, na ponte que pariu, ponte que partiu, e estaria em casa tranquilamente. Não tem que ficar aturando umas situações daquela, porque aquilo ali é uma entrevista do jeito que ele deu para todo mundo escutar, gritando, falando alto. Alguém da comissão técnica ouviu e viu a entrevista, deve ter falado pro Caixinha: pô, o cara tá lá fora falando um monte de besteira. Amigo, então pega teu negocinho, sai lá da sua mesinha, com a sua canetinha e vai lá dar treino. Eu sei que é ruim você ficar tomando gol ali toda hora, mas pô, por que tu não olha pro teu elenco e contrata bons jogadores? Não adianta contratar só o Neymar, porque ele não vai resolver sozinho. Então contrata bons zagueiros, bons laterais, bons meias. Aí isso assim você pode falar do jeito que você falou. Dessa maneira você não pode falar, porque você não contratou. Só contratou o Neymar e acha que o Neymar vai dar jeito. Não vai dar jeito. O Neymar vai ficar machucado ali pelo menos 20 partidas do Campeonato Brasileiro, é o mínimo que eu acho que ele vai ficar machucado. Para mim é um craque. Eu utilizaria aí na Copa do Mundo se ele quiser, mas não de meia, como centroavante, ficar pertinho ali, driblar e bater para gol. Assim ele vai ajudar muito o Brasil e ajudar muito o Santos. Jogando no meio, esquece o Neymar. Esquece o Neymar, porque é só festa. Porra, mas e as festas dele, pelo amor de Deus? Vamos contratar uns negocinhos legal, hein? Aquela lá não foi legal, não. Não foi mesmo. Sendo bilionário, contrata a capa de Playboy, pelo amor de Deus. Vamos esquecer isso aí. Mas o Vasco foi bem melhor no segundo tempo, pois conseguiu virar com o Verratti. Ele já tinha dado uma cabeçada, que o goleiro do Santos fez uma defesaça. Eu não vi ninguém falar da defesa do Santos, do goleiro do Santos. Que defesaça! O Verratti deu um tiro de cabeça e depois, meu amigo, aí não teve como. Aí o argentino foi lá, cruzamento para ele. Sinceramente, eu acho que é só isso que ele sabe fazer de bom, é escorar a bola pro colega e gol de cabeça. Eu não lembro do Verratti fazendo um gol assim. Tô lembrando dele fazer um gol de perna direita ou de perna esquerda. Ele me lembra muito o Jardel, mas o Jardel era o Jardel, né, cara? O Jardel era o Jardel. Aquele ali era de muito mais de cabeça, mas quando vinha na esquerda, na direita, meu amigo, eu vi aquele cara fazer coisas que ninguém não viu, que naquela época não tinha internet. Lá em Portugal eu vi esse cara, Jardel, fazer coisas que só Deus
para mostrar aquilo para vocês, porque senão, e agora com a internet dá para ver as coisinhas dele que ele fazia, mas não dá para fazer, não dá para ver tudo. Mas eu vi aquele cara fazer. E o Verratti me lembra muito ele, na cabeça, meu amigo. Não tem para ninguém. Fica complicado. Mas parabéns pro Vasco, grande vitória. O Vasco, se jogar assim como jogou no segundo tempo, a gente sabe ali que o Vasco pode brigar ali por um G6, G7, brigando aí por uma Libertadores. Campeonato, só se contratar. Dinheiro, Pedrinho não tem. Chora toda hora dizendo que não tem. Então vai arrumar, entrou de presidente para quê? Para ficar ali só falando que não tem, que não tem? Pô, e cheio de botox no olho, no rosto? Não. Vai lá e contrata e faça o Vasco um time forte para ganhar campeonato. Não para ficar ali reclamando toda hora. E o Vasco não tem que fazer nos últimos, como fez nos últimos 2 anos aí de Campeonato Brasileiro. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Palmeiras, então, primeira, segunda rodada, e terceira rodada já começa a cair, quarta, aí pronto, brigando já brigando lá para não descer divisão. Cara, tem que contratar para o Vasco ser grande, ser forte, como sempre foi, e brigar pelo título. Rapaziada, curtam o canal, comentem, a gente vai lá, responde para vocês, curtam de todas as maneiras, passem para os amigos para os amigos, os amigos dos amigos, família, todo mundo aí querendo, passando aí o nosso vídeo, os nossos comentários, para que a gente cada dia seja melhor. Grande beijo no coração, fui!